Saber Direito desta semana traz o curso de Teoria Geral do Processo de Execução, com o professor Gedeon Júnior. Durante 5 aulas, serão apresentados temas como noções introdutórias, relação entre processo de execução e processo de conhecimento, além dos princípios fundamentais do processo aplicáveis à execução. Confira também detalhes da petição inicial e os poderes e deveres do magistrado nesse tipo de processo. A aula 1 está começando. Senhores, senhoras, você está na TV Justiça no programa Saber Direito. Eu sou o Gedeon Dias Ramos Júnior, sou professor universitário há mais de 20 anos, com formação acadêmica absolutamente voltada ao processo civil. O tema de todos os nossos 5 encontros será o início, o fundamento referente ao processo de execução. E na aula de hoje nós queremos trabalhar com você exatamente sobre a tutela executiva. Muito bem, o que é o processo? Você e eu, quando estivemos na faculdade de Direito, nós estudamos de forma muito clara, direta e objetiva que o processo é o meio racional, humano, digno, justo e absolutamente civilizado de resolver os conflitos de interesse. Retornando um pouquinho às boas, priscas eras do nosso conhecimento. Venha comigo. É interessante saber que não é possível viver uma sociedade sem lides. Lide, segundo Carnelucci, você se lembra? Conflito de interesses qualificados por uma pretensão resistida. Então, toda vez que nós temos em sociedade um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, nós temos uma lide. À guisa de exemplo, você tem comigo algo bem simples do dia a dia. Alguém sai de forma absolutamente simples, sem ver o outrem que está no estacionamento e causa uma simples colisão. Ao descer, os dois conversam, dialogam e, sim, estamos de acordo no tocante à resolução do conflito. Você que bateu, paga, eu que tive o carro batido, obviamente eu quero receber a devida indenização. O que ocorre? 5 dias depois eu lhe apresento um orçamento que é o dobro do preço do carro que você bateu. Você vai pagar um orçamento desse? É óbvio que não. Você vai olhar para a minha cara e dizer, procure a justiça. Procure a justiça. E isso é fulcral, isso é fundamental. Quando aquele que se sente com suas pretensões absolutamente não acolhidas, vem ao Estado reclamar por seus pretensos direitos. Lá vai você. Eu que simplesmente me sinto absolutamente sonegado nos meus direitos, lá vou eu buscar o Estado e buscar a tutela jurisdicional. Veja que o Estado, então, ele está absolutamente aberto a todos aqueles que sentem seus direitos desamparados. Eu posso agora me utilizar de um exemplo, não de direito meramente patrimonial, mas de um direito existencial. Imagine que um rapaz e uma moça se apaixonam e o fruto desse amor aparece 9 meses depois. Tu sabes do que estou falando. Paternidade e maternidade. Quando a menina resolve apresentar ao rapaz o fruto do amor, o crápula simplesmente olha para ela e diz, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Né? É sempre assim. O que esta menina poderá fazer para fazer valer os direitos da criança? A criança tem direito à paternidade. E uma vez voltada para si e para seu filho, ela tem que ir ao Estado
clamar por justiça e a criança, por intermédio dela, buscar a resolução da lide. Por quê? Porque ela deseja o pai. O que gerou não deseja reconhecer? Pois é, a criança gerada tem o direito de ir ao Estado reclamar por seus direitos. Isso é um fenômeno absolutamente novo e fantástico. Em priscas eras da humanidade, nós tínhamos, infelizmente, as lides sendo resolvidas de forma absolutamente terrível, absolutamente diversa, absolutamente desumana. Creia, nós já resolvemos lides na base da pancadaria. O nome científico para isso é autotutela. O que era autotutela? Quem detivesse a maior força bruta, a maior força física, tinha maiores direitos em relação aos outros. Então voltamos ao problema da batida de carros. Imagine que eu que tive o carro batido, tenho uma compleição física bem maior do que quem bateu no meu carro. Adivinha se eu vou ser ou não indenizado? Ah, mas é óbvio, usando a força física. E no caso da criança sem pai, como é que essa simples mãe poderia levar esse pai a desejar a paternidade? Fácil. Apresente a criança junto com os irmãos que ela tem, aqueles que lutam artes marciais. Eu garanto que esse suposto pai, sem sombra de dúvidas, abraçará essa criança e ainda dirá: ó meu filho amado em quem me comprazo, né? E o levará, com certeza, ao registro do cartório civil. Mas eu te pergunto, são assim que se resolvem as lides no Estado brasileiro? Graças a Deus, não, a autotutela foi banida do nosso meio. E aí surge, em lugar da autotutela, o que nós chamamos de heterocomposição. No lugar da autocomposição, o que foi denominado de heterocomposição. Hetero significa diferente, composição significa resolver. Que história é essa de heterocomposição? Através de John Locke, através de Rousseau, chegamos à conclusão de que entregar as lides, os conflitos de interesse, para serem resolvidos pelos próprios litigantes, é negar a eles o direito sagrado de resolução às lides. Então, por que não chamar um heterocomposição, um diferente para resolver a lide? Amigo, passamos a chamar os nossos líderes religiosos, os sacerdotes. Passamos a chamar os nossos líderes políticos, os príncipes, os reis. Só que vimos que eles, a depender do dia e do estado em que estavam, e a depender do momento de serem tomados ou não por espíritos de justiça, tudo se resolveria ou não. Cito a vocês aquele caso histórico descrito ali no livro de Reis, no livro de Crônicas, aonde Salomão, sim, Salomão, ele tem diante dele duas mulheres dizendo que o filho vivo era de uma, enquanto o filho morto ninguém queria. Salomão, tomado por espíritos de justiça, profundamente sábio, ele diz: corta no meio e entrega uma parte para cada mãe. Ele sabia que a mãe verdadeira se manifestaria dizendo: não, deixa meu filho com a outra. E que a falsa diria: corta. Foi exatamente isso que aconteceu. E Salomão entrega a criança à mãe verdadeira. E, segundo os relatos históricos, este fato torna Salomão bastante conhecido por sua sabedoria. Agora, responda a mim, será que é possível, na heterocomposição, acreditar que todos os nossos heteros, os diferentes, aqueles que resolverão a lide, serão tomados todos os dias por espíritos de justiça, como diz o texto ora narrado? Acho que não, né? Acho que é melhor termos algo fantástico,
Por que não termos um conjunto de normas dizendo como o hetero resolve a lide, ao invés de deixá-lo tomar as decisões com base em seus sentimentos de justiça? Está aí, senhores, nasce o processo. Esse fenômeno extraordinário chamado processo. O que é o processo? Bem, o processo ele é um conjunto de normas que regem a atividade daquele que vai resolver toda a lide. A esse conjunto de normas que nós damos o nome de processo, A esse conjunto de normas se deve absolutamente submissão de todos aqueles que estão envolvidos na resolução das lides, sejam juízes, sejam advogados, sejam promotores, sejam servidores da justiça. Então, o que é o processo? O processo é um meio mais humano, racional, digno, civilizado de se resolver conflitos de interesses. O Estado não pode deixar que simplesmente os seus cidadãos estejam à deriva, resolvendo seus conflitos conforme queiram. O Estado trouxe para si, a obrigação de resolver as lides. E quando ele trouxe para si a obrigação de resolver as lides, ele criou ao mesmo tempo um poder chamado poder de dizer o direito, chamado jurisdição. Professor, nunca entendi o que é jurisdição. Olha como é simples. Vamos juntos. Se o Estado retira de mim a possibilidade de eu resolver com minhas próprias mãos qualquer lide, e diz que ele é que resolve, então venha comigo. Vamos lá. Quando eu precisar, eu vou bater as portas do poder do Estado que resolve lides. Quando eu bato as portas do poder do Estado que resolve lides, seja franco, eu só estou lá porque eu acredito ter direitos. Mas o Estado vai somente me ouvir e dar crédito àquilo que eu estou falando? Não. O Estado, ele vai, de forma muito inteligente, também ouvir a outra parte. E ouvindo a outra parte vem, porque também acredita ter o quê? Direitos. Se eu, que fui atrás do Estado, acredito ter direitos, e se a outra parte acredita direitos ter, seja franco comigo, quem tem direitos? Bem, você, Estado, que prometeu resolver a lide, diga quem tem direitos. Daí a jurisdição. Iuris, direito. Dicção, dizer o direito. O que é a jurisdição? É o poder soberano do Estado de dizer de forma definitiva os direitos, resolvendo as lides. Agora, o Estado vai dizer esse direito de forma arbitrária? De maneira alguma, meu querido ouvinte. Meu querido, escute, entenda, discirna. O Estado só pode dizer o direito depois que ele escuta completamente a todos nós envolvidos na lide e depois que ele discerne quem está falando a verdade, quem não está falando a verdade. E aí raciocine comigo, pelo amor de Deus, né? É óbvio que é muito difícil saber quem a verdade está falando. Por isso que o Estado tem um conjunto de normas que ele segue. E seguindo esse conjunto de normas, ele verifica todos os fatos. Ele consegue alcançar todos aqueles que pretensamente estão falando a verdade, para ao final, olhando, vendo, discernindo, ouvindo, juntando todos os fatos, entendendo todos os fatos, dizer o direito de forma definitiva, resolvendo a lide. Meus amigos, o processo é ou não
o que há de mais fantástico, fundamental, essencial na resolução de conflitos de interesse. O processo é ou não que há de mais humano, digno, científico e extraordinário para resolver conflitos de interesse. Daí por quê? O processo não pode vir da cabeça daquele que está resolvendo a lide. O processo tem que vir como um conjunto de normas que aquele que a lide está resolvendo deve seguir para, ao final, dizer o direito. Por isso que o processo, em primeiro lugar, é esse conjunto de normas previstos, criados pelo órgão máximo da legislatura e da legislação e do poder judiciário brasileiro. O processo é produto do Congresso Nacional. Venhamos e convenhamos. São mais de 500 deputados. Venhamos e convenhamos, são mais de 81 senadores. E é óbvio que, de forma muito clara, será que estes homens, após sentarem, conversarem, dialogarem, discernirem fatos, não são capazes de criar, por intermédio de todo esse órgão que nos representa, porque lá estão nossos representantes, as melhores normas possíveis para a resolução de lides? Sim. E esse conjunto de normas, ele vai reger a atividade jurisdicional do Estado. Ele vai reger a atividade daquele que, em nome do Estado, resolverá a lide. Olha que interessante. Se você parar e pensar, nós trouxemos então para você a noção do que é processo. E eu quero agora trazer para você a noção do que é tutela jurisdicional. Porque se por um lado eu tenho um órgão do Estado para resolver lides, por outro lado, eu tenho o cidadão que toda vez que tiver uma lide, ele tem o direito de bater às portas do Poder Judiciário. A Constituição, no seu artigo 5º, chega a dizer que nem lei retira do Poder Judiciário as suas atribuições e suas funções de simplesmente dizer o direito, resolvendo as lides. Então, eu, jurisdicionado, tenho direito à tutela jurisdicional. O que é a tutela jurisdicional? A tutela jurisdicional é a proteção que o Estado confere àquele que vem buscar a resolução de suas lides. Então, a tutela jurisdicional implica, em primeiro lugar, que o Estado me escute. Implica, em segundo lugar, que o Estado abra para mim a viabilidade de eu demonstrar tudo aquilo que eu quero. Implica, em terceiro lugar, que o Estado simplesmente olhe para aquilo que eu acredito provar, tudo o que eu trouxe como pretenso direito meu, e que o Estado, analisando cada um dos fatos e analisando cada uma das provas, diga o direito. Que ele diga que eu venci ou que eu perdi. Que ele diga, como está no artigo 487, inciso 1 do Código de Processo Civil, que ele diga que foi procedente ou improcedente o meu pedido. Mas que diga. Que resolva a lide. É isso que eu preciso. É isso que eu necessito do Estado. Resolvida a lide, resolvido está o conflito de interesses? Bem, vamos lá. Voltando à boa e velha introdução. Você se lembra do problema da batida do carro? Simples, né? Olha que interessante. Quando você tem aquela batida, exatamente aquela batida daquele carro, você tem todo um processo para verificar de quem foi a culpa. E verificando de quem foi a culpa, ao final dizer que ele tem que indenizar. Agora me responda, aquele que tem o dever de indenizar, ele vai indenizar? Se espera que sim, né? Se espera probidade.
se espera a ética. Afinal de contas, ele teve toda a oportunidade de provar que não foi culpado pela batida, mas na medida em que ele é culpado pela batida, é óbvio que ele tem o dever de indenizar. Mas será que é sempre assim? Será que todos que são condenados a pagamento, ou condenados a uma obrigação de fazer, ou condenados a uma obrigação de entregar, porque a depender de como foi a batida, o indivíduo ou foi condenado a pagar o que o outro já gastou para consertar o carro, ou a depender da batida, o indivíduo foi condenado a fazer o conserto, ou se deu perda total, pagar e entregar um carro novo. Você acha que todo mundo, depois da tutela jurisdicional condenatória, já realiza o que tem que realizar? Ah, meu amigo, sejamos francos. É óbvio que nem todos estão dispostos. Então, a tutela jurisdicional, em primeiro lugar, ela tem que garantir a mim, jurisdicionado, que eu tenho a viabilidade de quê? De ser ouvido pelo Estado, de ser discernido pelo Estado e de ser julgado pelo Estado. E uma vez que o Estado julgue e diga que eu tenho direito a que você, Estado, agora cumpra a tutela jurisdicional que você disse na sentença que eu tenho direito. Interessante, né? Então, nós temos duas grandes tutelas jurisdicionais. Nós temos a tutela jurisdicional de conhecimento e nós temos a tutela jurisdicional de execução. Vamos bem devagar agora. Anote tudo que conseguir. Anote tudo que conseguir. O que não conseguir, esse programa estará à sua disposição sempre na TV Justiça. Esta aula estará aqui. Em primeiro lugar, no processo ou na tutela de conhecimento, você tem o jurisdicionado vindo ao Estado dizendo que direitos tem. E aí, isso acontece por intermédio, você se lembra através de quê? Da petição, o quê? Inicial, porque ninguém vem ao Estado loucamente. Ah, pelo amor de Deus, ninguém vem ao Estado loucamente. Você vem por intermédio de um documento previamente previsto na lei, artigo 319, feito por um técnico do direito, por alguém que detém o conhecimento fundamental do direito, o nosso querido, ou o defensor público, ou o advogado. E à medida que um magistrado lê este documento, o magistrado já vai dizendo o direito? Não. Gera no magistrado a dúvida. Então, primeira característica da tutela jurisdicional de conhecimento. Como tudo começa? Dúvida. Quando o autor vem e expõe os fatos perante o Poder Judiciário através da petição inicial, dúvida é gerada. E o Estado vai partir da dúvida. Porque o cidadão tem o direito de vir buscar a tutela jurisdicional e expor suas crises, e expor seus conflitos de interesse, e expor suas lides, e está aguardando de você, magistrado, a resolução da lide. Agora, olha que interessante, isso é fantástico, absolutamente fantástico. Exposta a lide pela petição inicial, você como magistrado, e eu como assessor de muitos magistrados, já tive acesso a muitas petições iniciais. É interessante, tem algumas que se você dobrar um pouquinho, sai sangue, né? Lágrimas e sangue. E é interessante o fato de, após ler, a depender do advogado, aquilo que escreveu, você diz, meu Deus, que situação lamentável.
E você não pode fazer muita coisa naquele momento. Por quê? Porque você ainda não ouviu a outra parte. Daí, após a petição inicial, nesse processo de conhecimento, vem o quê? Citação. Citação é o ato pelo qual, segundo o artigo 238 do Código de Processo Civil, você chama a outra parte para que ela venha a juízo se defender, contar a história dela. E o Código de Processo Civil, então, traz a citação. A outra parte é chamada para que possa vir, antes de se defender, a uma audiência de conciliação, porque nós tentamos resolver tudo com base no acordo. Não deu acordo, aí o prazo de 15 dias, artigo 335, não me erre isso. Prazo de 15 dias, começa a contar o prazo de defesa. E aí lá vem a outra parte, se defender. Sim, lá vem a outra parte se defender. Senhores, se A disse A, B vai dizer o contrário de A. E o que é interessante é que quando você pega uma contestação, a sua dúvida sobre os direitos que o indivíduo diz ter na petição inicial com a contestação triplicam. Triplicam. Vamos pegar agora o exemplo da paternidade. Lá vem uma petição inicial dizendo que fulano de tal é filho de ciclano de tal. E é filho porque houve uma concepção, mas o pai não se quer declinar como pai. Quando você pega uma contestação de uma investigação de paternidade, o suposto pai vem dizendo de forma muito clara, não sou eu, não sou eu. Ou então, talvez seja, mas dúvidas tem. E aí você que já tem dúvida com a petição inicial, com a contestação, suas dúvidas acrescem, crescem. Daí porque na tutela jurisdicional de conhecimento, você agora tem que buscar descobrir a verdade. E sejamos francos, como é que um magistrado, durante todo o processo, busca e encontra a verdade? De forma muito simples, clara, direta e objetiva, por intermédio das provas. Eu me lembro perfeitamente de minha amada professora ali em São Paulo, Ada Pellegrini Grinover. Eu tive o privilégio de simplesmente estudar na pós-graduação com a maior processualista civil e principalmente penal de todos os tempos, professora Ada Pellegrini Grinover. E ela dizia em suas aulas que provas são conjunto de meios predispostos pela lei para que as partes transformem suas alegações em verdade. Senhores, sejamos francos. Ada disse, tudo para. E é óbvio que o conceito está mais do que certo. Autor vem com a petição inicial dizendo A. Réu vem com a contestação dizendo B. Agora chegou o momento de vocês demonstrarem que os simples fatos que trataram na petição inicial e na contestação são verdadeiros. Como é que se faz isso? Por intermédio das provas. E aí vem toda uma tutela de conhecimento, trazendo agora ao juiz exatamente esse momento da produção da prova. E o juiz vai colhendo prova após prova, prova após prova, prova após prova, conhecendo todos os fatos. É por isso que a gente diz que no processo de conhecimento, quando alguém deseja a tutela de conhecimento, o juiz parte da dúvida e desenvolve atos de cognição. Para, no final, por intermédio da sentença, dizer o direito de forma definitiva. Dizer o direito de forma definitiva. Olha que interessante, um magistrado, quando chega no ápice do processo de conhecimento, da tutela jurídica de conhecimento, ele diz o direito de forma definitiva, dizendo se procede ou se não procede o pedido. Daí o famosíssimo artigo 487, inciso 1.
Sim, é mérito, é sentença definitiva, aquela que pode gerar no futuro não só a coisa julgada formal, mas também a coisa julgada material. Agora, olha que interessante. Veja, meu querido e bom aluno que me assiste hoje, meu querido e bom professor, que me dá a honra de estar comigo nesse momento tão ímpar de conhecimento. Olha que interessante. Nós temos, então, o direito de ir ao Estado e dizer, eu quero uma tutela de conhecimento. Eu quero que o senhor resolva, alide toda essa incerteza que a lide gera, eu quero que o senhor resolva. Eu quero que o senhor diga de forma definitiva, se venci, se perdi. Se venci, se perdi. Rapidamente. O tema é pesado. Eu estava uma vez lecionando na querida universidade, né? E um aluno, de forma muito clara e simples, brincando, ele no intervalo chegou para mim e disse, professor Gedeon, acho que Roberto Carlos sabe direito processual. Eu fiquei assim, tá maluco, menino? Ele disse, não, o senhor se lembra da música dele? Se ganhei ou se perdi, o importante é que emoções com o processo eu vivi. Eu disse, tu tá maluco, né? Não tem processo. Ele disse, não, era para ter processo. Mas é que ele simplesmente esqueceu de colocar a palavra processo. E isso é o processo de conhecimento. Então me veio agora essa vivência prática com alunos na Faculdade de Direito, é muito interessante. Tá. Então, em homenagem a meu querido aluno, sim, o grande Roberto Carlos, ele sabe de direito processual, principalmente processo de conhecimento, em razão da sua música. Se ganhei ou se perdi, o importante é que emoções eu vivi. Eu não sei se o jurisdicionado gosta muito dessas emoções, mas vamos lá. Então, eu tenho direito à tutela de conhecimento. O juiz parte da dúvida, o juiz simplesmente, após a dúvida, desenvolve atos de cognição para buscar a verdade dos fatos, abre às partes o direito às provas e, ao final, ele diz o direito de forma definitiva. Mas eu tenho também direito à tutela executiva. A tutela executiva é aquela tutela que parte da certeza. Ah, professor, óbvio, porque depois que o juiz diz o direito, após ele dizer o direito, é óbvio que vem a tutela executiva. Porque o direito dito, agora a gente aguarda o indivíduo que perdeu a demanda cumprir. Se ele não cumpre, o Estado tem que continuar a produzir atos processuais para que ele cumpra de forma definitiva o que o juiz determinou. É o indivíduo que não quer pagar? Ah, meu amigo, tem que agora vir uma fase nova do processo para obrigá-lo a pagar. Daí porque, meu querido aluno, a partir do artigo 513 do Código de Processo Civil, você tem o quê? Você tem a fase de cumprimento de sentença. Sério. Depois do juiz passar por todo o processo de conhecimento, fase postulatória, fase saneatória, fase instrutória, fase decisória. Chegamos agora à fundamental fase de cumprimento de sentença, aonde você tem acesso à tutela jurisdicional executiva. Nosso tema durante estas 5 longas e maravilhosas aulas. A tutela executiva, nela o juiz parte da certeza, não há mais dúvidas. Sério, não há mais dúvidas. É óbvio, né, professor? Já teve todo o processo de conhecimento antes. Mas deixa eu te falar algo interessante. Você sabia que é possível ter tutela executiva sem ter tutela de conhecimento? Como assim? De que forma? Extremamente fácil. Se você tem alguns documentos que a lei dá a eles carga executiva, e eles são chamados de títulos executivos extrajudiciais. Extrajudiciais.
Eles estão lá no artigo 784. Cheque, nota promissória, duplicata, debêntures. Gente, quem tem uma nota promissória na mão não precisa de processo de conhecimento, de tutela de conhecimento. A gente já sabe quem deve e quem tem que pagar. A gente já sabe quem tem crédito e quem é devedor. Então, olha que interessante. Então, quer dizer que se eu tiver os títulos executivos extrajudiciais, eu não preciso do prévio processo de conhecimento? Não. Você já parte direto para a tutela jurisdicional executiva. Professor, como é essa tutela jurisdicional executiva? Fácil, extremamente fácil. Aqui o juiz já sabe quem tem direito e quem tem dever. Entendeu? Vamos de novo? Na tutela jurisdicional executiva, o juiz não parte da dúvida como na tutela de conhecimento. O juiz já parte da certeza. O juiz já sabe quem tem direitos e quem tem deveres. Por quê? Porque quem vem pedir a tutela executiva vem lastreado num título executivo. E você tem os títulos executivos judiciais lá no 515. Como, por exemplo, a sentença que mandou pagar. E você tem os títulos executivos extrajudiciais, lá no 784. Como, por exemplo, a nota promissória. E aí, quem tem esse documento já mostrou para o magistrado que o direito lhe protege. Você, sendo juiz e vendo uma petição inicial na sua mão, o indivíduo com um título executivo, o que você tem que fazer? Você tem que chamar a outra parte para perguntar e saber o que está acontecendo? É óbvio que não. É óbvio que não. Você não vai chamar a outra parte para saber o que está acontecendo. Você simplesmente vai realizar atos de coerção. Não tem mais conversinha, não. Aqui não temos mais réu. Aqui nós temos executado. Aqui nós não temos réu. Nós temos executado. Nós temos devedor. E como é que se trata executado e devedor? Fácil. Você chama e dá o último prazo para que ele cumpra. Se ele não cumprir, ato coercitivo na cabeça dele. Eita, professor, mas nós não vamos dar a chance dele falar nada, dele dizer alguma coisa, dele contar alguma história horrível. Não. Mas, professor, por quê? Porque ele é devedor. Porque já tem título executivo. Ou porque esse título executivo veio de todo um processo de conhecimento, aonde ele já teve o direito de falar tudo. Ou porque esse título executivo vem de uma transação comercial que ele assinou. Ninguém é obrigado a assinar nada. Assinou, aguenta. Pelo amor de Deus, aguenta. Você não assinou? Não assinou uma nota promissória? Não assinou duplicata? Não assinou um cheque? Agora aguente. Meu Deus, professor, mas cadê o carinho e a humanidade? Carinho, humanidade com devedor? Indivíduo é devedor, meu amigo. Carinho, humanidade, dignidade da pessoa humana, a gente ainda está tendo. Estamos dando para ele uma nova oportunidade para ele pagar, para ele fazer, para ele resolver. Olha que interessante a tutela executiva. Gente, você tem alguém que já tem direito e você tem outro que está devendo e que na maioria das vezes não cumpre. Porque não quer. Porque está tentando dar o jeitinho brasileiro. O que você faz como operador do direito? Você realiza atos de coerção. Vamos lá, olha que fantástica a tutela executiva. O juiz parte da certeza e vai realizar atos de coerção. Imagine que o indivíduo não quer pagar. Não quer pagar o conserto do carro. Gente, não tem problema. A gente vai no bolso dele
toma o dinheiro dele. O judiciário pode fazer isso. Você simplesmente bloqueia bens. Você simplesmente pode fazer o que o Supremo já disse que é possível fazer. Tira dele a carteira de motorista. A não ser que ele precise da carteira para dirigir, porque é o emprego dele. Mas caso contrário, vamos. Traga aqui a carteira de motorista, traga aqui o passaporte. Para que devedor vai querer viajar na Argentina, Espanha, França, Itália? Está devendo. Ele tem que pagar. Você está entendendo? O artigo 139 traz toda uma possibilidade de atos coercitivos. A gente penhora os bens dele. A gente vende os bens dele e entrega o dinheiro para o credor. Vamos lá, imagine uma segunda hipótese. Imagine a hipótese do indivíduo que está em uma casa que o juiz declarou que é sua. Os dois estão brigando pela casa. Ai, que a casa é minha, que a casa é minha, que a casa é minha. Mas o juiz declarou que é sua. Aí o juiz declarou e disse, saia da casa. E o indivíduo não quer sair? Nós vamos dar a ele oportunidade dele falar de novo? Não. Se ele quiser chorar, que recorra, que entre com recurso. Mas caso contrário, não recorreu? Ou transitou em julgado após todos os recursos? Ah, meu amigo, a lei diz que é 15 dias para ele sair. Ele não saiu, mandado de emissão na posse. Vai o oficial de justiça, o retira da casa e coloca você ali dentro. Veja como é fantástica a tutela executiva. Quando eu venho atrás do Estado buscando uma tutela executiva, eu já passo da certeza do direito, porque eu tenho o título executivo judicial ou extrajudicial. O Estado não vai discutir, o Estado vai realizar atos coercitivos. O que são atos coercitivos? Aqui de novo, grande Ada Pellegrini Nove, são atos de agressão ao executado para que ele cumpra aquilo que ele tem que cumprir. E qual é a finalidade? Ao final de todo um processo gerado pelo meu direito de tutela executiva. Realização do direito. Realização do direito. Então veja que coisa fantástica é a tutela executiva. A tutela executiva, objeto desses nossos 5 encontros, e que nós vamos trabalhar tão somente a introdução, nesses 5 encontros, mas que é fundamental para mim e para você compreendermos por completo tudo aquilo que é a tutela executiva. A tutela executiva é essa tutela que eu venho ao Estado clamar, depois que ele me deu uma tutela de conhecimento e disse que eu tenho direito, e agora a outra parte não quer cumprir o direito que eu tenho. E aí o Estado simplesmente não vai ouvir mais nada. Vai realizar atos coercitivos, e realizando atos coercitivos, vai compungir, vai obrigar o indivíduo a cumprir aquilo que o próprio Estado diz que é direito meu. A tutela executiva também é possível àquele que simplesmente já tem título executivo extrajudicial e já vem direto, sem necessitar de processo de conhecimento, ao Estado clamar por justiça. É aquele bom comerciante que tem a duplicata. E que a duplicata não é simplesmente cumprida no prazo certo. Aí você vai obrigar esse pobre comerciante a ir do zero buscar tutela de conhecimento. Meu Deus, é óbvio que não. Você tem que abrir para esse comerciante a capacidade de quê? De que ele tenha um processo mais célere e eficaz. E aí, ele não vai buscar tutela de conhecimento antes da tutela executiva. Ele já vai direto buscar a tutela executiva.
e buscando a tutela executiva por intermédio do processo de execução, ele vai encontrar um Estado que vai partir da certeza dos fatos. Partindo da certeza dos fatos, vai desenvolver atos de coerção e desenvolvendo atos de coerção vai ter por finalidade a realização, a satisfação do crédito, a satisfação do meu direito, ora dito, ou através de uma sentença, título executivo judicial, ou através desta nota promissória, dessa duplicata, título executivo extrajudicial. Então venhamos e convenhamos. A tutela jurisdicional está completa e fantástica. Vamos agora, nesse momento básico, separar uma da outra, indo para a finalização deste nosso primeiro momento de conhecimento. Então, o jurisdicionado, ele por não ter mais a possibilidade da autotutela, o jurisdicionado, então, ele tem nas suas mãos a heterocomposição. Tendo a heterocomposição, eu tenho o direito de ação e eu vou ao Estado e eu clamo por justiça. Maravilha. Por intermédio da atuação jurisdicional, o Estado me dá a justiça que eu clamo. Que justiça eu estou clamando? Uma justiça de conhecimento? Se for uma tutela de conhecimento, o juiz vai partir da dúvida, desenvolver atos de cognição, para ao final dizer o direito de forma definitiva. Mas eu também tenho a possibilidade de invocar a tutela executiva. Na tutela executiva, o juiz já parte da certeza. Na tutela executiva, o juiz desenvolve atos de coerção. E na tutela executiva, o juiz visa realizar o direito. Lembre-se que a tutela de conhecimento pode vir antes da tutela coercitiva, da tutela executiva. Mas lembre-se também que é possível eu ter um título executivo extrajudicial e se abrir para mim já de cara a possibilidade de, independentemente, processo de conhecimento, já vi com processo de execução e tutela executiva. Para finalizar, e ninguém se perder, o seu código está estabelecido de forma fantástica. Pega agora o seu código, por gentileza. Veja que no artigo 318 começa todo o processo de conhecimento e ele vai até o 770. É tanta coisa, não é? Agora veja que a partir do artigo 771 ao 925 vem o processo de execução. Você está entendendo que o nosso código foi cientificamente estabelecido para as duas espécies de tutela? Entenda, por gentileza, do artigo 1º ao 317, a parte geral com um conjunto de normas fundantes para tanto o processo de conhecimento como de execução. Vamos ao quiz? Aqui nós estamos testando os seus conhecimentos adquiridos na primeira aula. Olha que interessante. É correto afirmar sobre o processo de execução. Alternativa A. No processo de execução, o autor busca a certificação de um direito. Alternativa B. No processo de execução, o juiz desenvolve ampla atividade probatória. Alternativa C. No processo de execução, o autor deve fundamentar sua pretensão com título executivo. Alternativa D. No processo de execução, a defesa do executado é idêntica à do processo de conhecimento. O que é que você marca? Já marcou? Vamos ver se você acertou. Parabéns, alternativa C. Por que não é a alternativa A? Porque nós queremos a alternativa correta. No processo de execução, o autor busca a certificação de um direito? Não!
Isso é do processo de conhecimento. No processo de execução, a gente já parte de um direito certo. Alternativa B. No processo de execução, o juiz desenvolve ampla atividade probatória? Não. O juiz não está procurando, no processo de execução, saber quem tem direito e quem não tem. Ele já sabe quem tem direito. Desde a petição inicial, já se tem o quê? Já se tem título executivo. Então não há ampla atividade probatória. Alternativa D, a incorreta, depois volto na C. No processo de execução, a defesa do executado é idêntica ao processo de conhecimento? Não. Você não tem os mesmos mecanismos de defesa. A defesa é restrita aos atos coercitivos. A certa só pode ser a C, quando diz que no processo de execução, o autor deve fundamentar sua pretensão com título executivo, porque desde o início ele tem que simplesmente provar ao juiz a certeza do seu direito. Vamos à segunda questão. Relacionando o processo de execução com o processo de conhecimento, podemos afirmar: o processo de execução é sempre consequente a um processo de conhecimento que findou com sentença condenatória não cumprida pelo sucumbente. É perfeitamente possível a demanda executiva sem prévia demanda de conhecimento? Finalizado o processo de conhecimento e não havendo o cumprimento espontâneo da parte sucumbente, o processo de execução com ação autônoma é consequência jurídica, pois não poderá o vencedor se utilizar do mesmo processo para cumprimento de sentença. A tutela executiva somente é possível após o trânsito em julgado. O que é que você marca? Vamos à resposta. Novamente, a alternativa B. Vamos explicar. Marque o correto. O processo de execução é sempre consequente a um processo de conhecimento? Falso. O processo de execução, ele pode também ser independente do processo de conhecimento. Basta você ter um título executivo extra, o quê? Judicial. Você já entra direto com o processo de execução. Letra C, que também está errada. Finalizado o processo de conhecimento, ou seja, teve todo o processo de conhecimento e o juiz chegou na sentença. Não havendo cumprimento espontâneo da parte sucumbente, ou seja, aquele que perdeu não quer cumprir a sentença. O processo de execução com ação autônoma é consequência jurídica? Não. Não se tem uma outra ação, se tem uma nova fase no processo de conhecimento, fase de cumprimento de sentença. Não é preciso mover uma nova ação. E a letra D está errada porque a tutela executiva somente é possível após o trânsito em julgado? Não. É possível também a execução provisória. Exemplo clássico, dos alimentos, não é? A letra B está correta. É perfeitamente possível a demanda executiva sem prévia demanda de conhecimento. Por quê? Porque se você tiver título executivo extrajudicial, você tem tudo na mão. É só ler o artigo 784. Lá estão os títulos executivos extrajudiciais, você tem tudo ali e você pode inaugurar direto um processo de execução sem processo de conhecimento. Daí, é perfeitamente possível a demanda executiva sem prévia demanda de conhecimento. Por fim, a terceira questão. É requisito para a pretensão executiva certeza do direito? Título executivo? Inadimplemento? O que é que você coloca como correto? Respondeu? Vamos ver se você acertou. Sim, todas estão corretas. Por quê? Porque é execução. Na execução, meu querido aluno, o juiz parte da certeza do direito. Não é como no processo de conhecimento que ele tem dúvida. E por que ele parte da certeza do direito? Porque você tem, junto da petição inicial, o título executivo. Ou então, depois de todo o processo de conhecimento, a sentença
título executivo judicial. E é óbvio, ou tem inadimplemento, ou não tem processo de execução. A gente vai executar o quê? Se o indivíduo cumpriu tudo? Então, todas estão corretas. Meu querido e bom aluno e ouvinte, nós prosseguiremos no próximo encontro, trabalhando com o processo de execução, agora com uma parte essencial chamada princípios. Até mais ver. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.